Agora nós temos o tecido conjuntivo ósseo. Lembrando que sobre os tecidos conjuntivos a gente viu lá aqueles nomes, então a gente vai ver de um por um depois que vamos passar para outra parte. É o tecido conjuntivo ósseo. O tecido conjuntivo ósseo é justamente quem vai formar os ossos, quem vai formar o sistema esquelético, que em união com o sistema cartilaginoso forma toda essa parte de movimentação, incluindo os músculos. E o tecido conjuntivo está sempre presente nessa união. Então, a função: sustentação, movimentação, proteção e produção de substâncias ou estruturas. A sustentação: o esqueleto sustenta o nosso corpo, contribui para a movimentação, protege alguns órgãos, como por exemplo aqui a caixa torácica, as costelas protegem o pulmão, o coração e tal. Ricos em vasos sanguíneos. Então, diferente da cartilagem que não tem vasos, nem nervos e tal, os tecido ósseo é rico em vasos sanguíneos. Você pensa, nossa, uma estrutura dura que nem um osso, é cheio de vasos sanguíneos correndo entre eles? Sim. A gente vai ver de melhor essa estrutura depois. A matriz óssea. Então, ela é formada por substâncias inorgânicas e orgânicas que se unem justamente para gerar o osso. As células ósseas são essas: osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. São nomes que para vocês podem soar estranho, mas de certa forma é simplificado. Os blastos, como esse nome blasto, geralmente é relacionado à produção. Ósteo quer dizer osso, então osteoblasto, osteócito, osteoclasto. Osteócito, cílio quer dizer célula, então célula óssea. E osteoclasto justamente é o remodelador dos ossos. Então essas três agem em conjunto, servindo para produzir o osso, fazer a manutenção dele, reabsorver estruturas ósseas, ou seja, regenerar, remodelar, reabsorver, produzir e a manutenção é tudo função dessas três estruturas. A gente vai ver um pouco sobre cada uma. Então a imagem temos aqui, ó, célula osteoprogenitora. A célula que ainda vai dar origem às outras células. Então ela dá origem ao osteoblasto. O osteoblasto ele se modifica depois e se transforma no osteócito. E a célula progenitora também pode dar origem ao osteoclasto. Então vamos lá. Aqui nós temos a parte da formação dos ossos. Deixa eu voltar bem aqui. O osteoblasto é quem ajuda a produzir, vamos dizer assim, a estrutura óssea. Mas quem que é bem ativo, é uma célula que vai produzir a matriz óssea bem ativa. Já o osteócito é menos ativo. É mais ou menos quando a osteoblasta vai ficando velha, ela vira um osteócito. Então, quando ela vai ficando velha, seu citoplasma diminui, ou seja, o volume dela vai ficando reduzido e ela vai criando essas nervuras. Essas nervuras são chamadas de canalículos. Esses canalículos são locais com tipo furinhos, são canais. E esses canalículos é por onde vai começar a passar os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, os nervos, justamente para poder encher o tecido ósseo dos vasos sanguíneos. E já o osteoclasto, o que ele acontece? Ele geralmente vai destruindo o osso. Mas por que isso? Porque o osso ele também se renova. Então, quando o nosso organismo não tem cálcio, precisa do cálcio, o osteoclasto vai lá e começa a fazer o processo de reabsorção da matriz. Ele vai meio que degenerando o osso para poder absorver alguns minerais que seu corpo precisa, por exemplo. Então, se você tem uma alimentação pobre em cálcio, ou seja, não tem leite, não tem derivados do leite, não tem alimentos como, por exemplo, folhas de cor escura, o couve, entre outros, que são ricos em cálcio, o seu corpo vai precisando, então ele vai quebrando essas estruturas justamente para poder absorver o cálcio. E isso vai deixando o osso mais fraco. Então eles meio que agem em conjunto, um vai tirando, outro vai colocando, até mesmo para não ficar em excesso de nenhum dos dois lados, nem dentro do osso, nem fora do osso. Aí aqui essa parte é justamente explicando a formação óssea. Então bora lá, formação dos ossos. A ossificação ela geralmente é dividida em dois segmentos, a intramembranosa e a ossificação endocondrial. Então vamos entender primeiro aqui, o termo assim não importa tanto. O que você precisa entender é sobre essa questão que o osso, ele inicialmente assim na infância, criança e tal, boa parte do esqueleto dela é cartilaginoso. A criança vai ter ossos flexíveis, difíceis de quebrar justamente porque é muito flexível, a cartilagem é a maior parte dele. Mas aí ele vai criando os centros de ossificação. Esse centro de ossificação é quando ele está começando a formar a estrutura óssea. Analisa bem aqui, ó, aqui não tem, mas aqui está começando a criar.
E aí, ó, quando vai começando a criar, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo. Chega um momento que o osso não tem mais como se desenvolver. Aí você chegou na sua fase adulta e você não cresce mais. Se você analisar bem, ó, bem aqui tem um tracinho. Esse tracinho aqui, ó, que é esse mesmo tracinho que está aqui embaixo, é a chamada de linha epifisária, ou disco epifisário. O que é essa linha epifisária, o disco epifisário? É justamente para onde o osso cresce ainda. Então, quando você cresce, essa camadazinha aqui, ó, a cartilagem vai se desenvolvendo e o osso vai acompanhando. No momento que o osso acompanhou tudo e já não tem mais cartilagem aqui no meio desse osso e nem nessas bordinhas do disco epifisário, você não cresce mais. Você não tem mais como crescer porque não tem mais cartilagem. Então, dessa forma, você não iria crescer mais. Quando alguma pessoa tem problema de crescimento e vai no ortopedista, no médico, e ele tira um raio-x, ele consegue observar esse disco epifisário no raio-x. Então, através desse disco, ele consegue perceber se a pessoa já chegou no seu limite de crescimento. Geralmente está na faixa aí de 17, 18, 19, 20 anos, 21, vai depender muito da pessoa, mas na faixa próxima aos 20 anos. Então, o que diz aqui mais ou menos se a pessoa cresce é o disco epifisário. Então, tudo isso acontecendo é que nem a fontanela na nossa região, que é chamada de moleira, aquela abertura no crânio da criança. Então, ela é justamente ainda aberta para facilitar a passagem da criança pelo canal vaginal e também o fato do crânio ainda da massa cerebral estar em desenvolvimento. Então, a fontanela ela vai se ossificando. Então, no início tem um buraco aberto na cabeça da criança, que é a fontanela, e logo os ossos do crânio vai se fundindo e fechando. Essas células que vocês estão vendo aqui, ó, essa imagem aqui do lado, essas células aqui são os osteoblastos. Eles estão ativos e eles estão começando a produzir a matriz óssea, estão ali trabalhando. Porém, os osteoblastos vão envelhecendo e alguns vão se fixando. Vão se formar agora os osteócitos aqui. O osteócito é essa parte aqui central, ou seja, isso aqui já está fixo. Eles ficam presos em buracos, que são chamadas lacunas. Esses buracos é justamente cada lacuna vai ter um osteócito. E aí ele faz os canaleiros para passagem de vasos e nervos. Então, todo esse processo vai acontecendo dessa forma, lentamente, com o passar dos anos. Então, vai depender do centro de ossificação, o primário, que geralmente acontece na infância, e o secundário, que é geralmente com o desenvolvimento da pessoa. Estrutura do osso. Aqui tem um osso meio que cortado transversalmente, e retirando um pedaço para entender melhor. Aqui está mostrando as duas partes, o endósteo e o periósteo. Endósteo é justamente a parte interna do osso, é como se fosse a camada interna do osso, como se fosse a casca por dentro, vamos dizer assim. E o periósteo é a parte externa. Todos esses são ricos também em vasos sanguíneos. O osso geralmente divide em dois segmentos, o osso compacto e o osso esponjoso. O osso compacto é a partezinha do osso em que não tem poros, basicamente não tem poros, ela é muito compacta, ela não deixa aberturas. E já o osso esponjoso, o nome já diz esponja, ele é todo furadinho, parece uma esponja mesmo. Então, dentro desse osso, existe os canais de Havertz e os canais de Volkmann. Os canais de Havertz, eles são verticais, e os de Volkmann são na horizontal. Esses dois canais formam o sistema haversiano. Então, esse sistema haversiano é justamente o sistema de comunicação, os vasos sanguíneos e os nervos, como já foi falado. Também aqui tem a imagem mostrando melhor o endósteo e o periósteo lá embaixo. E aqui em cima vocês podem ver também as outras imagens, as lamelas. E o que é uma lamela? É que os ossos vão formando agrupamentos, esses agrupamentos são chamados de lamelas. E dentro dessas lamelas há os canais, justamente os canais são os canais Havertz e Volkmann, que você pode perceber. Voltando, medula óssea amarela e vermelha. Então, deixa eu voltar nessa outra imagem aqui. Ó. Essa imagem aqui tem um osso longo. Então, esse osso ele vai ter dentro dele a medula óssea, que é justamente o que eu falei que a gente chama de tutano. Mas só que a medula óssea de um organismo adulto, boa parte dela aqui é chamada de medula óssea amarela, que essa parte central ela vai estar mais gordura.
E geralmente a parte que fica vermelha, geralmente nessa parte mais esponjosa aqui perto da diáfise, quando tem, e quando não tem é mais só ossos longos, ou ossos achatados, como o osso do quadril e o osso externo e escápula.